eu não sei se eu vou surpreender o pessoal que está com a gente agora, Sayão, mas eu não vou dizer nenhuma heresia em falar que, arqueologicamente falando, Davi é o personagem da Bíblia mais importante que eu tenho para descobrir. Por que eu estou dizendo? Muita gente fala assim, não, mas eu preferiria Jesus e tudo mais. Jesus, na questão da fé, a gente nem questiona. Mas eu estou falando para amarrar toda a Bíblia, é Davi. Mais do que Moisés, mais do que Salomão. E vamos dizer por quê. Davi é aquele que justifica a existência do reino unificado de Israel. E no Novo Testamento, na pregação do livro de Atos dos Apóstolos, uma das menções que Pedro faz para poder justamente falar sobre Cristo como Messias, Jesus como Messias, é dizer, o sepulcro de Davi está entre nós até os dias de hoje. Não havia nenhuma comprovação fora da Bíblia que afirmasse a existência de Davi. Nada, nada, nada. Olha, só para corrigir, nós tínhamos sim o livro do Flávio José, o Filho de Alexandria, mas são autores Mas judeus. tudo muito posterior também, nada. E muito posterior, e são autores judeus, né? Alguma coisa contemporânea. Sim. E a crítica era justamente essa. Se Davi e Salomão foram reinos de um reino unificado de Israel, onde é que está a comprovação disso? Bom, para começo de conversa, nós devemos lembrar que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Não é aquele enredo de Indiana Jones, que o sujeito entra lá na sala do tesouro, está a caveira do rei lá sentado direitinho com a espada, assim, o anel no dedo, ele tira o anel, sai uma bola de pedra rolando em cima dele, não é nada disso. Nós trabalhamos com fragmentos de história. E há muitos monarcas do passado que praticamente desapareceram sem deixar registro. Por exemplo, em 2014, não estou falando há tanto tempo assim, descobriram uma dinastia que era completamente desconhecida dos egiptólogos, inclusive com um faraó chamado Senebekai. Bem recente foi encontrado isso, né? Em 2014. Se eu falasse de Senebekai, o faraó Senebekai, para qualquer egiptólogo antes disso, ele ia falar assim, você inventou Senebekai, não tem nenhum rei com esse nome. E agora que encontraram. Então, se um faraó pode desaparecer sem deixar praticamente registro, Hatshepsut, há pouco tempo que encontraram a múmia dela, quase não encontram os cartuchos dela e outros mais que eu podia mencionar, porque Davi também não poderia deixar, ainda mais considerando que Jerusalém foi construída e reconstruída pelo menos 18 vezes por causa de guerra. Nenhuma outra cidade do mundo teve tantas destruições e reconstruções. Mas, e um reino de dimensões limitadas, né? De Jerusalém é nada perto da riqueza egípcia. Então, desaparece mesmo. Mas, em 1992, um famoso, até parceiro seu, que é da área de línguas antigas, epigrafista, André Lamer, um grande professor da Universidade de Sorbonne, ele estava investigando a estela de Mecha lá no Museu Britânico. E numa parte mais apagada da estela de Mecha, ele diz que leu a inscrição Beit David, Casa de Davi. Foi tão ridicularizada a declaração dele, que pese ser um professor de peso da Universidade de Sorbonne, ele foi tão ridicularizado que foi quase que uma pedra tumular na carreira professoral dele, sabe? Mas muitos artigos dele foram questionados, foi terrível. E ele se calou quando ele viu que era... E eu lembro que os professores da Universidade de Copenhague que diziam que tentar encontrar o rei Davi é tão ilusório quanto tentar encontrar uma prova arqueológica do rei Arthur. Um ano depois, aqui em Israel, em Dan, o professor Avram Viran encontrou uma outra estela. Na verdade, não foi ele, foi uma secretária do Hebrew Union College aqui, ela que encontrou, mas tudo bem, a fama vai para o arqueólogo, o crédito é dele. Encontrou uma estela in loco com a inscrição Beit David. Na época, os arqueólogos ficaram loucos, os críticos, é claro. Muitos pensaram que era mentira. Não, ela foi encontrada, não foi no mercado de antiguidades da cidade antiga, foi encontrada em campo. Chegaram a suspeitar que o professor Avram Viran havia forjado a pedra, depois tentaram leituras alternativas, para resumir, comprovou. Davi existiu. Tem pelo menos uma comprovação. A estela de Tel Dan, né? De Tel Dan, que hoje está no Museu de Israel, e já esteve no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, numa visita rápida. O Museu de Israel uma vez levou alguns artefatos para lá. Bom, e é impressionante como ela é clara. Clara, né? clara. Dá para ver muito bem ali em aramaico.
Bom, passados os tempos, mas segura a questão do professor André Lamer, os críticos diziam, não, tá bem, Davi existiu, 1-0 para quem acredita na Bíblia, mas ele não era o rei de um reino unificado de Israel. Ele era um líder tribal, um lampião, como a gente tem no Nordeste do Brasil, e nada mais do que isso. Então faltava provar que havia realmente um reino unificado de Davi. Quem ajudou bastante a comprovar isso foram, inclusive, alguns professores da escola minimalista, da escola de Haifa, que descobriram a cidade de Ziklag, que pode ser a cidade onde Davi se refugiou, inclusive com construções da época davídica. Eles começaram a pegar uma coisa que antes o pessoal não dava bola, que é verificar os elementos orgânicos que estavam na argamassa da parede, e a datação batia com a época de Davi. E a arquitetura dessas cidades é toda muito parecida. E quando vai para a fase de Salomão, aí que você vê o mesmo estilo arquitetônico. Sem delongar muito, mas só para o pessoal de casa entender, Sayão, mesmo quem não é arquiteto, se você vier de carro da Bahia para Minas Gerais, você percebe claramente quando você mudou de estado, porque as casas mudam a arquitetura, as ruas. Se você sai de Minas e entra em São Paulo, você percebe de novo, muda a arquitetura. Então a gente sabe como é que a gente delimita um território pela arquitetura, pelas pedras de fronteira, pela religião uniforme. Então nós temos todos esses elementos, e as 3 cidades que você mencionou, Gezer, Meguido e Hatzor, têm a mesma arquitetura de portas, indicando que foram da época de Salomão. Aí já foi uma capitel ainda, né? Exatamente. Com capitel. Com a capitel e tudo, as 3 câmaras ali, e também Lachish ou Laquis também tem a mesma estrutura, e outros mais que eu poderia mencionar. Aí já foi e esse capitel aparece na cidade de Davi também, aparece em Jerusalém. Davi, que é aí que fechou agora a questão, quando o pessoal, de novo, não, tá bom, Davi existiu, mas teve um reino aí que parece ser unificado, mas se esse reino realmente é o reino de Israel, como vocês que creem na Bíblia dizem, onde é que está a capital? Como é que você pode provar que Jerusalém é a capital? Para ter capital tem que ter um palácio. Aí veio para fechar esse quebra-cabeça a professora Eilat Mazar, que infelizmente morreu ano passado de câncer, agora em dezembro. A Eilat Mazar estava percebendo um lugar em Israel que o Sayão conhece muito bem, e depois ele vai falar dessa viagem nossa aí com o Vilela para cá. Quem tiver oportunidade vai ver isso ao vivo. Tem um paredão de pedras ali na parte de Jerusalém, de frente para o bairro de Silam. E quando Kathleen Kenyon escavou aquilo ali nos anos 30 e 50, Kathleen Kenyon não deu bola para aquele paredão de pedras. Mas a Eilat Mazar falou assim, olha, ela não deu bola porque ela não sabe hebraico, não fez aulas com o professor Sayão. Se ela soubesse hebraico, ela saberia que quando a Bíblia diz que Davi fez a sua fortaleza no Milo, que a palavra Milo em hebraico significa uma parede de sustentação, um muro de arrimo de pedras. Isso. E é o que eu tenho aqui. Então ela começou a escavar, encontrou o que a gente supõe ser o Palácio de Davi, e para fechar isso aí, quando foi agora, em 2020, agora em meia pandemia, o pessoal da Universidade de Sorbonne foi reabrir as investigações sobre a Estela de Mecha com uma técnica nova, que você amplia as letras em microscópio e as torna, ao invés de serem vazadas, elas ficam para fora, e conseguiram ler que, de fato, ali estava Beit David. O professor André Lamer tinha razão quando, em 92, ele fez essa declaração e todo mundo riu da cara dele. Demorou vários anos até que ele fosse reivindicado. Então, agora, nós temos 2 comprovações arqueológicas da existência de Davi, as evidências de um reino unificado de Davi e Salomão, e as evidências de um palácio de Davi em Jerusalém. É interessante, né? O seu resumo aí, extraordinário, com a sua competência e qualidade arqueológica bem conhecida, mas eu estava me lembrando aqui daquilo que representou também as descobertas de Herbet Keiafa, né? Porque os arqueólogos mais críticos, eles estavam tentando sugerir que quase tudo que tinha alguma expressão era, pelo menos, do período ligado aí ao século IX em diante, né, com a época de Acabe
Elias, especialmente em função do rei Onri, né, que tem um momento de um relativo protagonismo nesse ambiente. E é interessante, eu tive a oportunidade de ver Herbert Keiafa de perto, onde se acharam aquela inscrição antiquíssima lá, mais antiga, e não tem jeito, a gente estava com um pesquisador e ele disse, olha, o pessoal tentou até mudar a data daqui para ver se botava mais para frente, mas as evidências sugerem, né, de fato, a época da monarquia unida, né, Davi e Salomão, e também o que o pessoal descobriu lá na região do deserto mais ao sul, perto de Eilat, né, quando eles perceberam que não dá para dizer que a época de Davi e Salomão é meia dúzia. Alguém fez uma pergunta agora há pouco aqui, né, por que que muitos mais críticos e, como a gente diz, minimalistas, tentam dizer que a época de Davi e Salomão é algo assim que, vamos dizer, é irrisório, né? Agora, é claro, né, que se você for comparar a monarquia de Israel com a grandiosidade do Egito Antigo, com a grandiosidade que você vai ver na Mesopotâmia, né, no Império Neobabilônico, não tem comparação. É claro que Israel é bem limitado, né, comparando com essas grandes potências mundiais, né, mas está fora de cogitação. Inclusive, eu até perguntar para você, né, essa placa, né, essa inscrição lá de Tel Dan, é um lugar extraordinário, assim, né? Uhum. É a minha Disneylândia lá no norte de Israel, né? E Tel Dan, a gente tem a inscrição e a aramaica, né? E aí, você acha que pode ser mesmo Azael o responsável por aquilo? Você tem visto quem que teria? Porque acho que isso que é uma coisa interessante, que não é uma inscrição de judeus, né, Não, escrevendo, né? tanto é que ela Ela é estava em de segundo uso. Ela, então, ela estava em segundo uso. então, porque alguém pode dizer, não, alguém aqui que é do povo, né, pegou e escreveu para tentar reforçar a sua própria lenda, mas com a inscrição de fora, e como Não, se diz, né, no português bem claro, matou a pau, não tem conversa, né? Bom, exatamente. Israel matou a pedra, né, porque lá Não tem sei muito mais relação ao pedra do papel. que Ali madeira. tem como, porque a inscrição, ela está, é só explicar para o pessoal o que é segundo uso, é reciclagem. Então não é de hoje, não é só hoje com toda a campanha ecológica que o pessoal fala, olha, vão reciclar o plástico, vão reciclar o papel, eles também faziam isso no passado. E quando essa pedra foi encontrada, ela estava no muro e aí até reforça que ela era mais antiga do que o muro, porque se ela estava no muro em segundo uso, é porque antes ela estava numa outra função. E é uma pedra que mostra uma derrocada de Israel. Então, para que alguém ia forjar para si algo mostrando o lado ruim da coisa? E não é só isso, Saim, a gente tem que levar em consideração assim. Quando você diz, por que você acha, Rodrigo, que você está vendo um carro? Não basta eu dizer que é porque ele tem 4 rodas. Porque, ou melhor, que ele tem rodas, porque uma carroça também pode ter rodas, né? Não basta dizer que é porque ele passou andando, porque até um cachorro passa andando. Então, são elementos que a gente vai pegando em vários lugares. É quase um trabalho de CSI. Permita-me, já que você citou Herbert Keiafa, eu tenho uma chateação de não ter escavado lá, porque quem dirigiu o Herbert Keiafa foi o ex-professor meu, Joseph Garfinkel. E Sim. quando ele começou a escavar lá, ele chamou inclusive a Adventist Southern University, lá do Tennessee, para escavar junto. E na época teve uma questão que eu não pude ir escavar. Eu fiquei muito triste. Tive com ele lá em Lachish, mas em Herbert Keiafa não. E o interessante que eles encontraram lá é o seguinte: as cidades sempre elas têm uma porta só, a não ser que seja uma cidade como a Babilônia, como Ratuxa, a capital dos hititas. As cidades aqui do que a gente chama da região do Levante, elas têm, via de regra, uma só porta. Jerusalém é uma exceção, que tinha várias portas. Mas cidades, essas fortalezas pequenas, principalmente essas que servem de fortalezas de fronteira. Mas, curiosamente, Herbert Keiafa, que é o nome atual, ela tem 2 portas. E, de novo, eu apelo para o hebraico. A palavra para porta em hebraico é sha'ar, portal, gate. E desculpa até falar do Padre Nosso na frente do vigário, você que é hebraísta, mas
o pessoal que já foi seu aluno, ou quem não sabe, você pode explicar isso melhor do que eu. O hebraico tem duas formas de plural. Tem o plural comum, como a gente tem em português, para falar de 3, 4, 5, 6, 10. E tem o dual, que é um par, é uma coisa que vem aos pares. Então, nós não temos essa forma plural em português, mas em hebraico eles têm. Quando eles querem dizer que uma coisa vem aos pares, yain, por exemplo, panim, porque são duas faces, essas palavras não vêm no singular. E algumas palavras vêm no singular, mas elas têm a forma plural. E em hebraico, plural de porta, sha'ar, é sharaim. Sharaim. Curiosamente, quando a gente vai no português, a cidade relacionada ali, desde a época da luta de Davi contra Golias, ali no Vale do Elá, aparece, pelo menos na versão João Ferreira de Almeida, não sei como é que está na nova versão internacional, como é que vocês aportuguesaram ali, mas na Almeida está Cearim. Cearim. Uhum. Cearim é a forma portuguesada de Xarai. Então, Charai. Xarai tem duas portas. E o que eu tenho lá? Duas portas. E a questão da cronologia é o seguinte: o que nós temos de fato na arqueologia? São camadas arqueológicas. Então, pelas camadas, eu consigo saber se foi um período. Imagina assim, eu tenho aqui uma cidade, que está na minha Bíblia, eu tenho uma cidade, está funcionando tudo bonitinho, vem guerra, ação, terremoto, ação do tempo, essa cidade é destruída. Os que chegam posteriormente constroem uma cidade aqui por cima. Repete-se o processo, guerra, terremoto, ação do tempo, vem construir por cima. Com o passar dos anos, dos séculos, vão formando camadas de cidade. E você consegue, ao escavar, perceber qual é a cidade mais antiga, que ela está mais embaixo, qual que é a mais novo. Você consegue perceber pela cerâmica, se for uma época de progresso ou se for uma época de vacas magras. Tudo isso dá para perceber. Se houve uma época de abandono, que você só tem acúmulo de detrito, mas não tem nada assim de alicerce, tudo isso é possível ver pelo extrato arqueológico. E o que acontece? O que eu tenho hoje nas camadas de Israel? Você tem uma Canaã vazia, pouco habitada, com pouca produção de material, assim, só um povoado aqui, outro ali. Tinha alguma cidade grande aqui, outra colar, mas depois você tem um boom de urbanismo. É como se eu pegasse uma região inóspita, vamos pegar São Paulo ali, ali perto do Capão Redondo. Se os arqueólogos do futuro escavassem, você vê um Capão Redondo vazio, daqui a pouquinho tem um boom, De explode uma repente. cidade ali, né? Aconteceu isso em Canaã. A questão é que alguns professores, como o Israel Finkelstein, pegaram toda essa evolução urbanística e jogou, é o que chama em No século IX em diante. no século IX, é de Acabe, tudo Acabe. Só que a novidade que o professor Garfinkel e outros professores estão fazendo aqui peraí, você está falando que você está empurrando para lá, mas para uma convenção de estilo. Mas vamos olhar tecnicamente. Então, quando eles pegam a argamassa e avaliam, por exemplo, o material orgânico que está ali, não está dando o oitavo século, está dando o século X, 150 anos antes. Sabe? Então, hoje, muitos métodos estão empurrando toda a datação que Finkelstein joga para a época de Acabe, está empurrando antes. Inclusive, em Tel Megiddo, que nós temos ali no lugar dos cavalos, que eu creio que é de Salomão, inclusive a porta, e ele empurra como sendo de Acabe. É interessante, porque a gente vê essa disputa, né? E eu estava conversando com o pessoal, e a gente sabe, né, que quando estamos falando de uma coisa de quase 3.000 anos atrás, os detalhes não são tão simples assim, mas eu acho que fica claro que muitas pessoas têm uma atitude de um preconceito, né, em relação ao texto bíblico, querendo tratá-lo de uma maneira diferente do que tratam, por exemplo, outros documentos da antiguidade, né? E quando a gente lê primeiro Reis 9 e 10, né, a descrição do que você tem sobre Salomão, Salomão importava, né, cavalos da região da Cilícia e trazia carros e exportava, até eu gosto de brincar que era Solomon Motors da época, né, da sua exportação e a gente vê isso com bastante clareza. E eu achei interessante, porque o pessoal me falou, onde foi parar o ouro de Salomão? Rodrigo, como é que pode, né, ter ouro e os conquistadores chegarem e falar, vamos deixar o
o ouro para o Saião e para o Rodrigo encontrarem aqui, que os arqueólogos do futuro acharem, é claro que esse ouro é derretido, né? Então a gente entende isso de uma maneira muito clara, né, daquilo que a gente vai encontrar na Escritura. E olha, eu vou só dizer para você, né, eu vi até umas conversas que são tanto quanto, vamos dizer, mirabolantes, aí não tem nada de prova, que até esses capitéis peculiares, né, que a gente encontra dessa época da monarquia de ouro, talvez tivesse até sido fonte de inspiração para o capitel jônico mais tarde. Mas só muita viagem, né? É bom a gente também deixar claro que tem algumas coisas que não são da história, são do romance. Por exemplo, Sim, sim. César nunca disse até tu, Brutus. Quem disse até Verdade. tu, Brutus foi Shakespeare, não foi César. Shakespeare Pois é, está um pouquinho longe um do outro, né? o Shakespeare de César que falou algumas coisas que o pessoal atribui. Até grandes autores como Edward Gibbon, que escreveu o famoso clássico Erguimento e Queda do Império Romano, muitas coisas hoje nós estamos vendo que não é bem, tem um romantismo aí que não é bem assim. E quando se fala, por exemplo, das minas do rei Salomão, não existe, o pessoal pensa que é um lugar cheio de joias, rubis e tudo, e ainda que houvesse isso, como você falou muito bem, muita coisa foi roubada. Dizem, não vou entrar no mérito da questão também, porque não é minha área de estudo, que uma grande quantidade do ouro que está hoje enfeitando a Europa e outros lugares é ouro do Brasil. Dizem que até no Vaticano, lá, algum ouro que está lá, foi ouro que foi levado para lá, para a família portuguesa, que depois deu para o Papa. Não sei, não posso provar, mas também, assim, não credo nas bruxas, pero que lo hay. Né? Então, agora, olha que interessante, descobriram há pouco tempo, isso aqui é um dado importante também, já que a gente está falando de Salomão, quando, deixa eu me lembrar agora o nome do arqueólogo, o primeiro que explorou lá as minas de Tímina, lá de cobre, sim. fugiu agora, foi um daqueles exploradores lá, junto do Edward Robinson, esse pessoal todo lado, daqui a pouquinho eu vou lembrar aqui. Ele falou que poderia ser as minas do rei Salomão. Depois teve uma onda de descaracterizar aquilo ali, que ali não tinha nada a ver com Salomão, que aquilo foi explorado depois, mas conseguiram perceber que já havia exploração de cobre ali da época. Foi o Petrie? Flinders Petrie, não? Flinders Petrie, exatamente. Aí depois começaram, que ele estava explorando o Egito e foi para lá, né? Depois é o pai da egiptologia moderna. Depois começaram a ver que não, que você já tem ali o templo da deusa Hathor, que você tem inscrições de Tutmosis III e IV, que é a 18ª dinastia, que ali era explorado pelo Egito. E agora já estão conseguindo ver indícios de exploração do cobre ali na data de Salomão. E tem dados da Bíblia que Salomão fazia navios que vinham pelo que a gente chama hoje o Golfo de Acaba ali, e dali os navios seguiam. Ezion-Geber, né? 1 Reis 9:26. Exatamente. Então nós temos hoje indícios que ali as minas de Salomão poderiam ser exploração de cobre ali de Tímina. E deixando bem claro que esse Tímina não tem nada a ver com a Tímina da história. Que ele é outro em outro lugar, é só o mesmo nome.